Olá, bom dia, graça e paz, no nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou com todos vocês aqui, não reparem, né? Estou bem abrigado, bem agasalhado, apesar de que vocês vejam essa iluminação, é do sol que reflete nas janelas, mas é um sol enganador, sabe? Que estamos a uma temperatura de 5 graus. E como eu vim da rua agora há pouco, está muito frio lá fora. Então, hoje é 1º de março, o primeiro dia do mês de março. Tenho a Bíblia aqui na mão, como sempre, mas eu vim aqui fazer uma reflexão objetiva e rápida para aqueles que são inteligentes e capazes de pensar. Você é inteligente e capaz de pensar. E eu, durante esse momento que eu estive a fazer os meus afazeres do dia, enquanto estava na rua, eu meditava sobre as coisas que sucedem na atualidade. Eu não sei o que você ou a senhora pode estar passando, mas eu digo uma coisa para vocês: nesses 46 anos que levo da minha vida, buscando essa presença maravilhosa do Senhor Jesus, passei por tantos momentos difíceis e dificuldades que as minhas costas parecem até aquele, que eu já falei outrora, né? Já viu como é que é as costas de um cocodrilo? É cocodrilo. As pessoas falam errado, mas é cocodrilo. Cocodrilo. É grossa, né? Muito dura. Bate ali que não sente dor. E minhas costas estão assim, de tantas pancadas, de tantas decepções que eu passei na minha vida. Já passei por momentos difíceis na minha vida, momentos maus, muito maus. Já se cruzou no meu caminho pessoas muito más, pessoas má, mas má mesmo. Pessoas que atuam até dentro de instituição religiosa. Pessoas que eu vi e presenciei na minha vida, que ela tinha o prazer de fazer o mal a outra pessoa. No meu caso de pastor, né, quando eu era mais jovem, lembra aqui que havia um pastor que ele era muito mau, com todos os auxiliares que eu falo, eram os seminaristas que estavam começando recém, se preparado para que um dia chegasse a ser pastor. E ele era mal. Eu lembro que um dia ele foi dar um exemplo na igreja. Lembra até o nome da cidade, Cidade Azteca. Essa igreja foi eu que inaugurei juntamente com um bispo que é muito amigo meu, que hoje está vivendo em Niterói. E é uma igreja muito bonita, porque é toda de vidro, né? Tanto a parte de cima como a de baixo. É mesmo bonita. E eu inaugurei essa igreja. E esse bispo, que é muito meu amigo, dizia, como eu era novo: olha, você tem fé para você tem fé para pegar essa igreja ali e trabalhar e trazer as pessoas? Eu falei: eu tenho fé, bispo, pode pôr. Apesar de saber falar pouco o idioma, porque tinha poucos anos que tinha saído do Brasil, né? Era novo, era jovem. E eu trabalhava com esse bispo gostava muito de mim. Até que um dia o bispo que estava acima dele, né, o bispo superior, tirou-me de perto dele porque achava que ele me utilizava para encher a igreja para ele. Porque como eu sempre tive aquele espírito de liderança, então eu sempre estava de frente com as coisas. E graças à misericórdia do meu bom Deus, que ele cresça e eu diminua, tudo em que eu punha a mão florescia.
Então, nos lugares que sempre foi muito difícil levar pessoas, eu chegava ali, ensinava os colaboradores, os obreiros, o grupo de evangelismo, o grupo jovem, eu ensinava tudo a eles, tudo aquilo que eu havia aprendido no Brasil. E eu ensinava como é que era a fé, porque eles não sabiam nada disso. E eles tinham aquela vontade. Eu criei camisa para eles, fiz tudo, uma coisa maravilhosa, eu não me esqueço nunca disso. E começava a crescer, chegou um ponto que a igreja que esse bispo estava, ela dava pouquinhas pessoas, começou a dar 800 pessoas, 900. E o bispo principal começou a ficar preocupado, ele está fazendo o quê? Está dando coisas que eu não estou mandando dar, e não era assim. Eu estou dizendo isso para você poder chegar a um consenso e entender aonde eu quero chegar. Não, isso aí foi um auxiliar novo que o senhor trouxe do Brasil, do Rio de Janeiro. Ah, foi eu que trouxe? Aí ele chegou, o que está dando? Não estou dando nada, só dou o que o senhor manda dar. Vou fazer o grupo de evangelização, tal, saio com eles, todo fim de tarde, vou para as comunidades pobres e lá entrego o folheto, que é a única coisa que pode entregar um folheto, e entrego uma rosa para a pessoa como símbolo de amor, né? Como a Bíblia fala, a rosa de Saron. O que é a rosa de Saron? Saron é uma cidade em Israel onde saem rosas que brotam de meio das pedras. É uma coisa incrível, né? Como é que rosas vai brotar em meio às pedras? Então, ali na passagem bíblica fala, né? Rosa de Saron. Então a gente pegava uma rosa, basado sobre essa passagem bíblica, e entregávamos à pessoa e convidávamos ela para ir à igreja. E orávamos e fazíamos plano de jejum. E as pessoas que não tinham condições de ir à igreja, pela distância, eu me propus, juntamente com aquele grupo que eu formei, que não sabia nada, eu tive que começar do zero, e formar um grupo. Deles eu fiz grupos. Tinham umas 80 colaboradores, fiz grupo de 10, de 20, falei que cada grupo estava responsabilidade para trazer um autocarro, que é um ônibus, né? E eu fui avisando a comunidade que quem não tivesse condições de chegar até a nossa igreja, que nós iríamos buscá-los em sua residência, parávamos o autocarro ali na rua deles, eles subiriam, nós levaríamos, e depois que terminasse a missa, ou a oração, ou a reza, como que você queira falar, que nós retornaríamos a levar eles de novo a casa. E deu certo. É tanto que esse bispo ficava feliz comigo, gostava muito de mim. E o bispo principal disse: você está dando alguma coisa? Começou a acusar que ele estava dando, porque sabia que era aquele país que era muito mesmo difícil de convencer alguém. Então era um país totalmente dominado por uma outra denominação, que tem uma santa lá que é mesmo uma dominação, é um fanatismo, uma coisa difícil. É o México. Quem conhece a história mexicana sabe. É um povo muito legal. Então, olha, eu consegui fazer o trabalho e começava a encher. Aí esse bispo começou a ser trocado de lugar e ele me levava com ele, pediu o bispo principal. E chegava naquele local, era vazio, eu voltava a encher. E assim era. E chegou um ponto que esse bispo pensou assim: eu vou dar uma igreja para esse pastor, para esse menino que vocês estão aí. Porque ele está a trabalhar com esse bispo, eu não vou falar o nome dele para não expor o nome dele, está a trabalhar sempre com ele, está enchendo a igreja sempre para ele. Então, ele não vai encher nem a igreja para ele, nem para nenhum de vocês, que todos vocês ficam pedindo: ah, bispo, já está muito tempo lá com ele, troca comigo, manda ele para mim. Todo mundo quer ele. Eu vou trazer ele aqui para a sede principal. Aí ele me tirou da igreja e me levou para a sede principal, onde ele estava. Só que nem o bispo principal ficou comigo. Sabe o que ele fez? Ele me honrou. Ele disse assim: olha, eu vou te dar uma igreja para que você cuide dela. Eu falei: eu?
Mas eu disse, mas eu não tenho condições. Ele falou assim, não tem condições? Ele olhou, se você sem ter condições consegue encher igrejas de bispo que fala melhor que você 1000 vezes, 2, 3 idiomas, sem condições, você consegue fazer isso? Imagine se você tivesse condições, porque a condição você não tem, nem você, nem eu, nem ninguém. É o Espírito Santo, é Deus quem dá a condição. Aí eu entendi, é verdade, não tinha pensado nisso, é Deus quem dá, né? Tudo isso é Deus quem faz, não é você. Ok, amém. Então eu vou. E eu fui, foi uma coisa linda, uma cidade, uma igrejinha pequena, foi a primeira igrejinha, Tutitlã, a igrejinha de Tutitlã. Foi igreja maravilhosa, foi uma benção. Aquela igreja cresceu tanto, rapaz, olha, que eu era o único solteiro com a igreja, e quando tinha reunião de pastores à noite, lá no Teatro Silvia Pinal, antigo Teatro Silvia Pinal, que estava, eu sei o endereço até hoje, olha só, passaram tantos anos, mas eu lembro como se fosse hoje, estava na esquina com Cahuila e Jalapa, a 4 quadras do Metro Hospital General, antigo Teatro Silvia Pinal. E eu solteiro, o bispo sentava na poltrona, né, e botava os pastores assim em volta, e eu era solteiro e ele me botava do lado dele. Mas aí eu não gostava também, porque esse bispo me usava para humilhar os que eram casados. E eu abaixava a cabeça porque me dava vergonha alheia. Aí começava a ofendê-los. Você, menina que casou com esse pastor aí, o que você fazia antes? Meu pai é corretor de bolsas. Você tinha uma vida boa? Eu tenho uma vida boa, estudei. Você, eu também estudei, tinha isso, tinha aquilo. Tá vendo? Casou com esse teu marido aí, ele não cresce, a igreja dele não desenvolve. Por isso que você tem que andar no ônibus. Por isso que você tem que andar dentro do metrô cheio, os homens passando a mão em você, porque você é brasileira, diferente, bonita. Porque teu marido não cresce, porque se ele crescesse, ele tinha um carro, a gente dava um carro para ele. E começava a humilhar os pastores. E eu me sentia mal, porque quando eu saía da reunião, os pastores ficavam olhando para mim. Mas eu dizia, mas pastor, mas eu não fiz nada, eu só fiz o que eu aprendi. E ainda falava muito mal. Mas era uma fé que fluía e flui de dentro de mim. É uma certeza que eu não consigo explicar para você. É uma certeza de algo que eu não consigo ver, mas é uma certeza de algo que não se vê, mas que eu sei que vai acontecer. E é o que eu quero dizer para você nessa manhã. 1º de março, começou um novo mês. Então coloca na tua mente, você que me está olhando aqui no fundo dos olhos, põe na tua mente um objetivo, uma meta. Esse mês vai ser diferente de todos os meses já vividos na minha vida. Porque cada dia é diferente, nenhum dia é igual que o outro. A própria Bíblia fala que há diferença de dia para dia. Há quem considera um dia igual a outro, mas não é igual. É diferente. Você tem que considerar que cada dia de vida para você é uma vitória. Cada dia que você amanhece respirando, você é um vencedor. Cada dia que você amanhece vivo, você é um vencedor. Cada dia que você levanta, se respira, você tem que determinar, hoje vai ser melhor que o dia de ontem. E amanhã será melhor que o dia de hoje. E se você colocar isso dentro do teu coração, você vai vencer. E se há alguém fazendo maldade com você, como já fizeram muitas vezes comigo, e seguem fazendo, mas eu espero em Deus, mas ao mesmo tempo que eu espero em Deus, eu não fico de mão e braços atados. Porque existem coisas aqui na terra que nós temos que agir, fazer. E Deus, Ele não vai descer do céu para fazer aqui na terra aquilo que nós temos que fazer. Então Deus, Ele nos dá o meio, pede a Ele, Senhor, dá-me os meios
para que eu possa vencer o mal, para que eu possa vencer aqueles que me façam mal. E é isso que eu faço. Porque o mal, você pode reparar, isso acontece nas novelas, isso acontece... Ah, pastor, tu vê novela? Já vi novela sim. E quem disser que nunca viu novela de pastor é hipócrita, mentiroso, porque viu sim. Até os filmes. Você vê que no filme de ação, né? Você põe um filme de ação. Você vê que no filme de ação, durante todo o filme, o mal, ele vence 90%. 90% de todo filme, o mal sempre vai vencendo. E você fica ali angustiado vendo o filme, querendo que o bem vença. E só 10%, que é o roteiro final do filme, é que o bem vem vencer. Então, até nos filmes e novelas, e também na história bíblica, o mal, ele vence somente durante algum tempo. Ele prevalece na vida das pessoas durante algum tempo. Mas o bem sempre vai prevalecer sobre o mal. Repita comigo: o bem sempre vai prevalecer sobre o mal. Não importa. Você que estava desanimado, você que estava triste, você que estava desenganado, você que pensa que aquela pessoa não vai te pagar os seus direitos trabalhistas, você que pensa, não, Deus vai te dar os meios, Deus vai colocar as pessoas corretas no teu caminho, o advogado correto, a pessoa correta, tudo correto, e aquilo que havia de sair mal vai sair bem, porque o bem prevalece sobre o mal. Na história da humanidade e na Bíblia, o bem sempre prevaleceu sobre o mal. O bem sempre prevaleceu sobre o mal. Vê a história de Israel, eles sofreram muito no Holocausto, né? Com aquilo que fez aquele homem que a gente não pode falar o nome dele, senão o YouTube derruba o vídeo, né? Mas no final o bem o quê? Prevaleceu. E Israel está lá. E quantos já não se levantaram contra o povo de Israel, que é tão pequenininho, mas o pessoal é tão... Os líderes mundiais, muitos não têm visão da palavra e não entendem que Israel é muito pequenino, porque Deus escolheu algo pequenino, para que a grandeza dele fosse vista pelo mundo. Porque Israel sendo tão pequeno, Deus se manifesta naquele povo e tem uma promessa para aquele povo e para quem crê naquele povo e para quem segue o mesmo Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Lembra da guerra do Yom Kippur? Você que é cristão e nunca soube da guerra do Yom Kippur, foi toda a nação árabe que se juntou. O Egito, que era a maior nação e é a maior nação árabe, apesar de fazer parte da África, ele pertence à Liga Árabe, o Egito. Eles tinham o maior número de soldados e blindados, junto com o Irã, Síria e todos os países árabes, cercando Israel. E estavam preparados para atacar Israel no dia em que eles comemoravam uma festa muito importante, que é o Yom Kippur, que é a festa dos 6 dias. E eles maldosamente atacaram no Yom Kippur. Eram mais de 500 mil soldados de um lado, do outro. A história explica tudo. Se você buscar na internet, você vai ver. Guerra dos 6 dias. O Yom Kippur foi a guerra dos 6 dias. E Israel, com pouquíssimos homens, derrotou a várias nações. Israel atacou. Quando Israel descobriu que eles estavam em suas fronteiras com milhões de carros blindados, armas, aviões, Israel disse: antes que eles me ataquem, eu atacarei primeiro. E Israel atacou, destruiu
tudo no Egito, tomou as colinas do Golã, que pertencia à Síria, e tomou a península do Sinai, que pertence ao Egito, tomou tudo aquilo. E a primeira nação a reconhecer a Israel como Estado foi o Egito. O Egito foi o primeiro país da Liga Árabe a reconhecer Israel como Estado de direito. Para você ver como é que são as coisas. Mas o Irão tem ódio, tem raiva até hoje. E eles financiam grupos terroristas, né? Hezbollah e outros grupos, para atacar Israel na faixa de Gaza, usa as crianças na Palestina, usa as pessoas como escudo humano no momento que Israel vai atacar, para tirar de dentro, porque eles do Irão querem levar armas e esconder armas dentro da Síria, que é do lado de Israel, para depois tentar atacar Israel. Mas Israel, como tem uma força de inteligência que é considerada uma das melhores, se não a melhor, porque vem de Deus. O Mossad consegue descobrir tudo, e sempre que o Mossad descobre, o Mossad ataca e destrói os locais onde estão os armamentos, a arma escondida. E eles estão tentando fazer bomba atômica, porque a função do Irão, a vontade do Irão, a sede deles é acabar com a nação de Israel. Por que eles querem tanto enriquecer o urânio? Estão fazendo em lugares subterrâneos, que é para poder fazer e jogar sobre Israel e exterminar Israel. Mas ninguém vai exterminar Israel. Israel sempre vai prevalecer. O bem sempre prevaleceu. O mal sempre tentou destruir Israel, mas Deus, porque é com aquele povo, ele sempre prevaleceu. E você, Deus, como é com você, você também vai prevalecer. Não creia que o mal que está no teu caminho, na tua vida, pode ser quem for, pode ser uma pessoa, ela pode ter posição política, posição dentro do trabalho, ela pode ser o que for. O mal, ele vence durante algum tempo, ele parece que está vencendo durante algum tempo, mas no fim o bem sempre vence o mal. Ponha isso na tua cabeça. No fim, o bem sempre vence o mal. Assim que diga no teu coração: o dia de hoje foi melhor que o dia de ontem. O mês passado foi bom, mas este mês de março eu declaro e determino agora, dia 1º, que vai ser melhor que o mês de fevereiro e janeiro. Esse mês vai ser o mês da bênção. Hoje é dia 1º. O dia de hoje vai ser um dia de muita bênção. E amanhã, dia 2, será melhor que o dia de hoje, dia 1º. Tenha isso no teu coração, levanta a cabeça. E tenha fé como tinha Davi, tenha fé como tinha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Abraão, Isaac, Jacó, Jacó não, Israel, porque o nome dele deixou de ser chamado Jacó para se chamar Israel. Tenha essa fé, pessoal, dos grandes homens da Bíblia, como Eliseu, como Elias. Eles venciam. Não vê que Elias sobre o monte, né? Quando vinham a mando do rei para querer prender Elias estava tranquilo lá sobre o monte, sentado. Aí vinha lá um capitão e 50 homens, 50 ou 40, né? Não me acordo bem. E aí Elias nem estava preocupado. Elias só dizia assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu agora e consuma esse capitão e os 40. E acontecia isso. Você nunca leu, não?
Busca aí na Bíblia. O bem sempre prevaleceu sobre o mal. O mal, ele prevalece durante algum tempo. Mas chega uma hora que o bem vem e prevalece sobre ele. Eu tenho um recado para vocês da nação ucraniana. O senhor presidente Zelensky, o senhor que é de origem israelita, o senhor é de origem israelita, o senhor é de origem israelita, o senhor tem a promessa de Deus, você é o escolhido também. O mal vence durante um tempo, 2 tempos, 3 tempos, aparentemente, mas o bem sempre vence o mal. E porque você é um escolhido de Deus, se você aí conseguir ver esse vídeo e levantar a mão para os céus, como fazia Josué e como fazia Moisés, enquanto o cajado permanecia levantado, o povo de Israel prevalecia. Você levanta a mão para o Deus dos exércitos e você vai ver, vocês foram vilipendiados. Além de ser vilipendiados, sofreram falsos testemunhos. E a Bíblia fala, não sabeis que aqueles que levantam falsos testemunhos não entrará no reino de Deus? O que é um falso testemunho? Falso testemunho é quando a pessoa inventa mentira, fala mal da outra pessoa. É o que está acontecendo. Pode parecer que a Rússia, eu tenho arma nuclear, deu até uma entrevista agora, há pouco tempo, saiu na televisão. Estou falando que saiu na televisão. Não vou derrubar o canal por isso. Ele dizendo, o senhor Vladimir Putin, né? É o senhor, que ele é uma autoridade. E a autoridade tem que ser respeitada, porque a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. E Deus sabe o que faz. Diz, vocês podem ter a OTAN e antes que vocês acionem o 5º artigo, o artigo 5, né? Que é o artigo que diz que quem ataca um membro da OTAN, ataca todos. Ele falou, antes que vocês acionem o artigo 5º, eu acabo com tudo, vocês não vão nem piscar, porque nós temos armas nucleares. Ele falando, o senhor Vladimir Putin, temos armas nucleares que vocês nem sabem, guardada, mas tão avançada, que quando você menos esperar, nós já acabamos com tudo. Antes de toda a OTAN, toda a NATO se mover, eu já acabei com tudo. Falácia. Como é que você diz que é falácia? Tu tá incitando ódio? Não, não estou incitando ódio. Longe de mim. Falácia. Por quê? Cão que late, já ouviu esse ditado? Cão que late não morde? Ou cão que ladra não morde? Estratégia, estratégia. Eu sei falar estratégia em vários idiomas, né? Como Tropa de Elite, quem viu a primeira sabe como é que é, né? Então a gente aprende isso. Isso é estratégia de tentar colocar o medo. Tu viu que ele colocou no início as armas em prontidão? Pensava que ia ganhar a guerra em 3 semanas, em 2 semanas, e passou-se 1 ano e ele não ganhou. Aliás, o maior número de baixas quem sofreu foi ele. Apesar dele ter matado muitos civis, crianças mutiladas, pessoas amarradas e mortas a tiros, jogadas dentro de buracos, pessoas horrorizadas. Olha, Deus não é cego, ele passeia, a Bíblia diz que ele passeia sobre a terra, os olhos dele passeiam sobre a terra buscando os seus fiéis, e o justo, porque aquele que morre sem ter feito nada, injustamente, o sangue dela clama por justiça. O sangue dessas pessoas que morreram sem ter nada feito estão clamando por justiça.
e o bem vai prevalecer sobre o mal. Vocês vão ver que no fim o bem vai prevalecer sobre o mal. Na história não teve um ditador que prevaleceu sobre o bem. Saddam Hussein prevaleceu sobre o bem? Não. Osama Bin Laden prevaleceu sobre o bem? Não. Aquele outro que morreu, que ele foi jogado para o seu povo e o seu próprio povo lixou ele, que era um homem muito mau também. Ele tinha riquezas imensuráveis, filhos de Saddam Hussein faziam o que queria também, matou muita gente inocente. Lá do Líbano, eu creio que era do Líbano, esqueci o nome dele, se me foi da mente agora o nome dele. Igual o da Síria. O da Síria só está ali em pé, porque há tropas da Rússia lá dentro que não está para defender a ele, o Bashar al-Assad. Só está lá porque a Rússia quer defender os seus interesses. Porque se ele não tivesse lá, você acha que já o gás que está nos países árabes mais perto já não tinha atravessado por dentro da Síria e entrado até a Europa? Então Putin não quer que ninguém entre por ali, não quer que o Oriente e nem os povos árabes que são aliados do Ocidente entre por ali, porque sabe que por ali fica mais perto para levar o gás. Ele quer ser o único detentor de produzir gás e espalhar por toda a Europa. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é você que me está ouvindo. Não sei o teu problema, mas lembra-se disso. Aparentemente, o mal vence durante um tempo, 2 tempos, mas o bem sempre vai prevalecer sobre o mal. Você que estava triste, dá um sorriso de alegria e grita bem forte: glória a Deus, Baruch Hashem! Quando você falar Baruch Hashem com as mãos para os altos, os anjos ouvirão, que significa louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Baruch Hashem, louvado seja Deus. Shalom, Elohim, Eli, que é o nome de Deus, né? Ninguém sabe, mas tem vários. Eli, El Shaddai, Adonai, Jafé, Jeová, Jirê. Clama a Ele. Ele disse: clama a mim no dia das tuas angústias e eu te responderei. Houve um rei que clamou a Ele no dia da angústia. Um rei que estava enfermo de morte. E Deus atendeu a ele e deu a ele 15 anos mais de vida e vitória a ele sobre todos os seus inimigos. Que rei foi esse? O rei Ezequias. Leia a Bíblia, pessoal. O bem sempre prevalece sobre o mal. Ainda que pareça que o mal está a ganhar. Mas tem uma hora que o bem vem e prevalece. E o mundo nunca vai ser destruído por bombas atômicas. Nunca. Sabe por quê? Porque tem um Deus muito poderoso. Aleluia, glória a Deus. Tem um Deus muito poderoso. Aqui reinará 1000 anos de paz. O Senhor Jesus reinará aqui, aonde haverá 1000 anos de paz. Então como é que vai acabar com bomba atômica? Quando eles pressionarem lá, Deus só estala o dedo e aquilo ali vira aqueles estalinhos de brinquedo que tem lá no Brasil. Não sei se vocês aqui na Europa ou em outro país conhecem, sabe? Porque Deus é Deus. Não brinca com Deus, não, porque Deus é o Deus dos exércitos.
está aqui na Bíblia. Como aquele filisteu. Os filisteus, toda guerra que ia, prevalecia porque tinha seu campeão. E o nome do seu campeão era Golias, ou Goliate, para você que está me ouvindo em espanhol. Golias em português e Goliate em espanhol. Sempre prevalecia porque tinha seu campeão. Era muito forte. Era alto, grande. Mas Deus, para mostrar o poder dele, chamou alguém de baixa estatura, pequeno. Nem era soldado. Deus, eu vou mostrar o meu poder. Eu não vou escolher um soldado, eu vou escolher um pastorzinho de ovelha que está escondido lá atrás das malhadas, chamado Davi. E Davi disse para aquele filisteu grande: quem ousa a insultar ao Deus dos exércitos? Olha o que Davi diz, é lindo, é lindo. Quem ousa insultar o Deus dos exércitos, que tudo fez, que tudo formou os céus e as estrelas, a galáxia, o universo, não há outro sobre ele é o alfa, o ômega, ele é tudo. A Bíblia diz que as águas do mar e dos rios cabem na concha da sua mão. E que ele recorre, olha o tamanho de Deus, ele recorre com as pontas do dedo, o pó da terra. Você não tem ideia da magnitude, da amplitude do que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O bem prevalece durante um tempo. Não, perdão. O mal, ele pode prevalecer por algum tempo. Mas o bem sempre vence. É bíblico. Veja, jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Jogaram 3. E quando foram olhar assim lá de longe, lá de cima, assim, ué, jogamos 3, mas lá dentro há 4. Sabe quem era o quarto? Diz a Bíblia. O quarto tem a forma do Filho do Homem. Filho do Homem, a Bíblia menciona que é o Filho de Deus. Aquele quarto era Jesus, que estava com mão dada com eles, rodando. E quando tiraram eles da fornalha de fogo ardente, que estava 4 vezes mais forte, diz que nem um só pelo do corpo daqueles homens se chamuscaram, e nem cheiro de fumaça, ou em espanhol, humo, tinha sobre eles. E aqueles homens que os lançaram, o fogo era tão intenso que os que foram lançar só com o vapor morreram torrados. E a eles nada aconteceu. É muito profundo. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Queriam fazer maldade, planejavam maldade contra Daniel. E como Daniel era amigo do rei, ele sabia, não podemos fazer nada, porque ele é amigo do rei. Então vamos promulgar uma lei que quando tocar as harpas, saltério e tal... Não, isso foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Agora, com Daniel já foi outra coisa. Se não me equivoco, foi a oração, que ninguém podia orar em determinado tempo. E ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E ele tinha a amizade do rei. E eles fizeram uma lei e o rei acatou a lei. E disse, não, se alguém fizer isso, vai ser jogado na cova dos leões. E Daniel foi lá e fez. Orou as 3 vezes ao dia, como ele sempre estava acostumado. E o rei, por mais que era amigo dele, com o coração apertado, disse, por mais que eu seja seu amigo, a lei tem que ser cumprida. E se tem uma lei, eu tenho que cumprir, porque senão eu vou perder a minha credibilidade diante do meu povo. E você desobedeceu a lei e fez a oração. E Daniel disse, não há problema. Foi jogado na cova dos leões. No dia seguinte, todos estavam lá rindo do lado de fora. Deve estar só os ossinhos, só tudo.
Mas o rei fez aquilo com o coração na mão, e ele mesmo foi abrir a cova. E quando ele abriu a cova, viu lá Daniel parado, olhando para cima assim, e os leões deitados, mansinho. E o rei ficou tão feliz que disse: eis que hoje Daniel foi salvo, e que só há um Deus nesta terra. A partir de hoje, nessa terra, só há um Deus, que é o Deus de Daniel, porquanto o livrou da boca dos leões. Ou seja, até o rei disse: a partir de hoje aqui não há outro Deus senão o Deus de Daniel, porque o Deus dele livrou ele da boca dos leões, leões que já estavam famintos, hambrientos, não comiam há muito tempo. Não comiam. Então, Daniel era como um bocadinho. Sabe o que é um bocadinho? Daniel era como um petisco, um tira-gosto, como fala em Rio de Janeiro, era um tira-gosto para os leões. Mas os leões ficaram mansinhos como gatinhos deitados. E o rei disse: eis que só há um Deus nesta terra, que é o Deus de Daniel, porquanto o livraste da boca dos leões. Ou seja, o mal pensava que estava prevalecendo, mas veio o bem e venceu. E você vai vencer. Estenda sua mão aqui com a minha. Olha para minha mão, olha para minha mão, olha para minha mão. Não é demagogia, não. É unção, é poder. Se não é para minha mão, então olha aqui para a palavra de Deus. Eu até vou abrir. Olha aqui para a palavra de Deus. E diga no teu coração: eu vou vencer. O bem sempre vence o mal. Diga: o bem sempre vence o mal e eu vou vencer. Porque o Deus dos exércitos é comigo. Determina aí agora. Não importa o país em que você esteja, não importa se você está em outro continente, não importa se você está na Ásia, não importa se está na Oceania, não importa se está na África, na América ou na Europa, aonde você estiver e aonde essa palavra chegar e você receber no teu coração e determinar, um milagre vai acontecer. E eu determino isso aqui aonde estou, na minha vida, na vida da minha família, e na vida da família de todos vocês inscritos. Amém? Glória a Deus. Um beijo no vosso coração. Esse início de mês vai ser um início de mês muito abençoado. O início e o término será muito melhor. E ponha na tua mente: hoje é melhor do que amanhã. Hoje é melhor do que ontem. E será o amanhã melhor do que hoje. Se você pôr isso no teu coração, em vez de se lamentar, chorar, você vai vencer. Amém, pessoal? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pai, agradecemos por tudo isso, por esta palavra, porque sabemos que o bem prevalece sobre o mal. O mal pode prevalecer durante algum tempo, mas eu nunca vi o justo desamparado sem nem sua descendência mendigar o pão. E o Senhor disse: clama a mim no dia da tua angústia e eu te livrarei. Então, livra aqueles que estão sendo injustiçados. Livra os ucranianos das ameaças. Meu Deus, faça justiça. Envia o teu exército de anjos em cada nação, em cada continente. E que o teu poder se manifeste como se manifesta em Israel e tem se manifestado na vida de Israel, na vida daqueles que creem no Senhor, na minha vida, e que muito mais seja feito, porque o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é filho do homem para mentir e nem é homem para que se arrependa. Receba essa bênção em nome de Jesus. Graça e paz, Baruch Hashem.